E aí galera, boa noite. Hoje eu atendi um paciente e daí, como de costume, eu prescrevi para ele ômega 3. Geralmente de rotina, quando os pacientes vão consultar comigo, eu prescrevo ômega 3. E como as pessoas, de modo geral, adoram tomar um suplemento, até porque tomar um suplemento sempre parece saudável, né? Então as pessoas adoram tomar uma coisinha para dizer que estão fazendo uma coisa saudável. A grande maioria das pessoas que eu prescrevo ômega 3 nem questionam por que eu estou prescrevendo aquilo. Hoje, casualmente, um paciente me perguntou: doutor, o senhor vai me prescrever o ômega 3? Até aí tudo ok. Mas o que o ômega 3 faz efetivamente de bom para o cérebro? Então eu resolvi fazer essa live para esclarecer essa questão sobre o ômega 3, que é, para quem não sabe, o famoso óleo de peixe. Várias pessoas já disseram que ele não funciona, que a única função que tem o ômega 3 é enriquecer a indústria farmacêutica. Outras pessoas também falam que é sempre bom tomar ômega 3 porque ele é uma substância muito boa para o corpo e para o cérebro. Independente do que um ou que o outro acha, sempre é importante, e isso sempre relembro, a gente deve sempre levar em consideração o que a ciência fala. E isso aí envolve basicamente os ensaios clínicos randomizados, que eu já fiz vários vídeos sobre isso. Eu falo diretamente sobre isso, que são os estudos que mais se aproximam da nossa realidade. Então, eu separei alguns estudos para a gente poder avaliar se efetivamente o ômega 3 é bom ou se o ômega 3 não é bom e se eu estou acertando ou não em prescrever para os meus pacientes o ômega 3. Primeiro, a gente tem que entender o que é o ômega 3. Ele é um ácido graxo poliinsaturado que ele não é produzido naturalmente pelo corpo, então a gente tem que obter ele através da alimentação. E a maior fonte de ômega 3 são os peixes. Dentre as grandes variedades de gorduras que compõem o ômega 3, tem duas que são as principais. É um nome meio complexo, tá? Que eu vou usar a abreviação que é mais fácil de entender, que é o DHA e o EPA, ou EPA. Então o DHA ele é um conhecido antioxidante e ele tem uma função na formação e no funcionamento da célula cerebral. E o segundo, o EPA ou EPA, ele é um anti-inflamatório. Quando eu falo dessa maneira, até parece que é sensacional tomar o ômega 3, até porque todo mundo quer ter o corpo cheio de antioxidante, cheio de anti-inflamatório, porque parece que faz bem. Então, as pessoas devem pensar, bom, vou começar então a tomar esse negócio amanhã, porque se tem muito antioxidante, muito anti-inflamatório, deve ser supimpa. Mas, para a gente poder realmente saber, não supondo se efetivamente funciona ou não o ômega 3, a gente tem que falar sobre estudos científicos. Então, eu separei alguns estudos científicos. Um deles, ele fala sobre uma doença que é muito comum em consultórios de neuropediatria. Então, ele é mais comum em crianças, que é o déficit de atenção e hiperatividade, que a gente conhece pela sigla TDAH. Então, o déficit de atenção e hiperatividade, para quem não sabe, é aquela criança que não para quieta, que não presta atenção, que não se concentra em nada, que faz bagunça, que não obedece os pais. E geralmente o colégio manda, depois de uma avaliação psicológica, para o médico para avaliar se tem alguma alteração neurológica. Os médicos pedem 1 milhão de exames, nunca vem droga nenhuma e o cara conclui que, bom, tem déficit de atenção e hiperatividade. O que se faz? Se enfia a Ritalina goela abaixo, a criatura toma por um tempo, melhora enquanto toma a Ritalina, quando para de tomar, volta a piorar. E uma questão que sempre me chama muita atenção é que a Ritalina, que todo mundo acha, vem aqui tomar uma Ritalinazinha, nada demais, ele é um remédio tão controlado quanto a morfina para venda. Então a receita que se usa para Ritalina é uma receita que a gente chama de receita amarela.
ela é muito mais do que aqueles remédios que a gente chama de tarja preta. Então é um remédio que ele gera altíssima dependência. Então tem que ser usado com uma certa cautela. Então, esse estudo que eu estava falando sobre o déficit de atenção e hiperatividade, eles pegaram 37 crianças e dividiram pela metade. Metade tomou ômega 3 com o DHA e metade tomou um placebão. Placebo a gente chama aquele tipo de remédio que é falso, não serve para nada. Um torrãozinho de açúcar, alguma coisa assim, só para fingir psicologicamente que a criatura está tomando alguma coisa, até porque às vezes tem efeito psicológico da droga. Então se mente que está tomando alguma coisa, só para a pessoa também achar que está fazendo o tratamento. A conclusão desse estudo foi que o consumo de DHA, ou seja, uma das gorduras do ômega 3, pode ajudar na melhora do comportamento e no aprendizado das crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, tomar ômega 3 melhora o funcionamento cerebral. Se acha que a explicação disso aí está no fato de que o ômega 3 ele fortalece a membrana celular das células cerebrais e isso faz com que elas funcionem melhor. Para quem não se lembra, a membrana celular é a parte de fora de uma célula, é o que protege que coisas que não devam passar ou entrar acabem entrando na célula. Tem um outro estudo nessa mesma linha que concluiu que o consumo de DHA, ou seja, uma das gorduras do ômega 3, melhora a memória e a velocidade de raciocínio. Então as pessoas têm dificuldade de concentração ou têm problema de memória, podem se beneficiar com o uso de ômega 3. Então, estudos mostram que, sempre lembrando que esses estudos que eu falo são ensaios clínicos randomizados, que o ômega 3 faz o teu cérebro funcionar melhor. Um ponto bem legal que eu estava pesquisando, inclusive isso aí eu coloco no meu livro, é que hoje em dia tem os tratamentos para quem tem graves traumas cerebrais, num acidente, alguma coisa assim que bate a cabeça, eles são muito limitados. Então uma pessoa que sofre um traumatismo craniano grave, ele pode ter uma condição que a gente chama de lesão axonal difusa. Para quem não sabe, o neurônio ele tem uma cabecinha que parece uma estrela e um rabinho. A lesão axonal difusa é quando a cabecinha se separa desse rabinho, então o neurônio ele se rasga ou se rompe ao meio. Cria um problema muito sério do funcionamento cerebral e o tratamento que se faz de praxe hoje em dia é simplesmente internar o paciente numa UTI e dar um monte de sedativo para ele para deixar teoricamente o cérebro descansando. O cérebro descansando iria facilitar a cicatrização desse neurônio paulhado, rompido ou arrebentado. Com essa dificuldade de tratamento e com a ausência, na verdade, de tratamento, surgem vários trabalhos testando várias substâncias para ver se essas substâncias podem ajudar na recuperação da célula neuronal rompida durante uma lesão axonal difusa. E se descobriu que o uso de DHA parece ajudar na cicatrização dessas células nervosas rompidas. Então, até num paciente mais crítico, a suplementação com ômega 3 contribui com a melhora da função cerebral. Essa, obviamente, sem citar muito os trabalhos, foi basicamente a informação que eu passei para o paciente que eu falei no começo, para um dos poucos que me questionou por que eu estava dando o ômega 3 para melhorar a função cerebral dele. Então eu resumi mais ou menos dessa maneira, que o ômega 3 ele ajuda numa melhor composição da membrana plasmática dos neurônios. Isso torna a célula cerebral mais resistente, mais facilmente cicatrizável e menos vulnerável a algum tipo de agressão. Isso vai fazer com que várias doenças sejam amenizadas, algumas podem ser melhoradas e muitas outras, prevenidas. E até porque, para quem não come rotineiramente peixe, tomar um comprimidinho todo dia não vai fazer mal nenhum e só pode agregar não só na saúde, mas também no funcionamento cerebral. Depois, como eu sempre faço, a live é mais improvisada, eu vou fazer um vídeo que daí vem mais detalhado, que eu devo colocar os estudos que eu citei,
Vou colocar também algumas gravurinhas, algumas coisas que torna mais fácil de repente entender. Mas basicamente é isso. A gente come muito pouco peixe, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde eu não tenho o costume de comer rotineiramente peixe. O peixe é rico no ômega 3. O ômega 3 tem uma gordura que se chama DHA, e o DHA ele é muito importante para a composição da membrana da célula cerebral. Então, se tu não toma DHA, tu torna a membrana da célula cerebral mais vulnerável a alguma agressão e isso vai acabar prejudicando no funcionamento dela. Se tu consome o DHA, tu vai tornar a membrana da célula cerebral mais forte, isso vai melhorar o funcionamento dela e tu vai acabar melhorando algumas doenças já estabelecidas e prevenindo algumas doenças que poderiam ocorrer. Quem quiser pode fazer alguma pergunta aí que eu posso responder, se eu conseguir. Mas eu também cito direto que eu não está comigo aqui agora, mas para quem tiver interesse, tem no Instagram, tem no Facebook, onde quiser, a respeito do meu livro que fala muito mais detalhado, estando todas as referências a respeito do ômega 3 e diversos outros suplementos que as pessoas são acostumadas a tomar, até porque, como eu falei no começo, as pessoas adoram tomar um suplementozinho, né? Sempre é bom, tô tomando isso, tá melhorando isso, eu tô suplementando com isso, e de modo geral, grande parte deles não serve para droga nenhuma. Alguns, como o ômega 3, que nem precisaria ser um suplemento, porque ele é obtido através do peixe, mas como a gente não come muito peixe, pode-se tomar, ele tem um bom funcionamento cerebral e ajuda no funcionamento cerebral. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E se alguém quer saber isso, sim, prescrevo para quase todos os meus pacientes, quase sem exceção, ômega 3 para todos. E se alguém quiser saber, o comprimido, ele tem, se eu não me engano, tem de 500 mg de 1000 mg. Geralmente eu prescrevo o de 1000 mg, uma tomada por dia. Inclusive criança pode tomar, adulto pode tomar, gestante pode tomar, até porque as gestantes, elas ajudam, como o cérebro do feto ele está em formação, tu tomar o ômega 3 ele ajuda numa melhor formação do cérebro da criança. Então é muito legal gestante fazer o uso de ômega 3. Tá? Então quem quiser, tem a referência no meu Instagram do livro lá, pode dar uma olhada lá. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar por lá também que eu respondo. E depois, como eu falei, eu vou fazer, não sei quando ainda, porque tem um monte pela frente, mas eu vou fazer um vídeo bem detalhado a respeito do que eu falei agora, inclusive mostrando as referências, porque é sempre legal tu mostrar as referências, e inclusive para quem não tem o costume, procurar as referências e ver efetivamente se é um estudo legal ou se é bem feito, para não ficar comprando gato por lebre. As pessoas falam que bem entendem, eu vi no estudo tal e não mostra estudo nenhum, então é legal ver o estudo. Como aqui é meio chato eu ficar mostrando, então eu vou, nesse vídeo que eu vou fazer, vão estar todos os estudos lá para quem quiser conferir e dar uma olhada. Então tá, pessoal, acho que por hoje é isso aí. Um abraço para todos, boa noite. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá que eu tento responder no possível para todo mundo. Abração e até a próxima.